Ariadna Oliveira, esposa, mãe, sogra e avó. Está no Ministério Integral há 34 anos. Foi missionária de longo prazo na Albânia, no início da década de 90, atuando no evangelismo e na plantação de igrejas. Vinculada a Jocum, em Almirante Tamandaré, atua com ênfase em povos não alcançados, apoio e fortalecimento a regiões restritas, com foco no continente asiático. A partir do trabalho de mobilização, desafia indivíduos e comunidades a se engajarem no avanço do Evangelho entre os povos através da intercessão, apoio financeiro e missionário a longo prazo. É com grande alegria que convidamos para o Missionar 2024, Ariadna Oliveira. Boa noite, gente. Obrigada de coração pelo carinho. Meu nome é Ariadna, como vocês viram, eu sou casada com o homem mais bonito desse ambiente, que é aquele ali, fica em pé, meu George Clooney. A nova geração não sabe quem é George Clooney, mas os mais maduros sabem. É esse homem aí. Nós estamos com o nosso filho mais velho, o Vitor, que é missionário também, casado, e somos avós da primeira netinha. O nosso mundo está cor-de-rosa e nós estamos na adolescência. Então, isso está sendo muito importante para nós. Gente, com muita expectativa que nós nos reunimos em torno de uma conferência. O nome já é muito sugestivo. Quando nós pensamos em conferência, nós somos remetidos a conferir aquilo que Deus quer alinhar do coração dele para o nosso coração. E eu preciso confessar algo para vocês. Eu estou muito animada com esse número de jovens e adolescentes, que me perdoem os mais maduros aqui, porque foi aos 17 anos de idade que eu me apaixonei por esse judeu com quem nós vamos nos casar, e foi aos 17 anos que eu recebi o meu chamado missionário. Eu tenho 52 anos agora, então eu olho para esse auditório, quase em sua maioria composto por adolescentes, e nós estamos num lugar extremamente fecundo. Então, o meu encargo junto a vocês nessa noite, na abertura do Missionar, é que a palavra de Deus encontre o coração de vocês, cause uma lesão que não tenha cura e mude destinos aqui. Então, nós vamos orar mais uma vez e vamos repartir as Escrituras, que é o nosso prumo sem erro, que vai falar ao nosso homem interior. Jesus, nós amamos o Senhor. Amamos o teu caráter, amamos a tua missão, amamos como o Senhor tece a história e o Senhor vai conectando pessoas à nossa história para nos fazer compreender com maior clareza qual é a tua vontade para nós. Amamos que estamos num país livre, podemos abrir a palavra, o nosso livro de fé, sem nenhum medo de retaliação. Amamos que podemos gritar o teu nome na praça, como vamos fazê-lo ali no Barigui. Mas nós queremos receber toda essa dádiva do Senhor com muita responsabilidade. Então, nesses dias de conferir o que o teu Espírito quer trazer a nós, eu oro que o Senhor nos dê atenção, que o Senhor nos dê luz no nosso homem interior e que o Senhor aguce o nosso discernimento e faça tudo isso pela palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que habita dentro de nós e que também está entre nós. Nós te amamos, sentimos saudades e queremos ser responsáveis enquanto o Senhor não vem nos tomar em matrimônio. Ajuda-nos nisso. Em teu nome. Um homem de fé diferente da nossa, numa região extremamente restrita, onde Jesus não foi mencionado para muitos lugares, e onde apenas mencionar esse nome pode causar problemas, esse homem tem um encontro com o Filho de Deus. E esse encontro que ele teve com o Filho de Deus fez com que ele avançasse em amor, em paixão, em rendição. E quando nós encontramos com Jesus, a coisa mais natural que acontece é que nós queremos repartir
aquilo que nós recebemos dentro de nós. Só que esse homem vinha de uma cultura, de uma crença completamente diferente da nossa crença. E quando ele começa a repartir o evangelho com seus amigos, com seus vizinhos, com as pessoas que trabalhavam com ele, ele é alertado pela segurança, os seguranças daquela região, dizendo: nós queremos que você pare de falar da sua fé. Nós o temos como um traidor nosso. E nós não admitimos que você compartilhe a sua nova fé com ninguém. E se você fizer isso, você vai causar problemas para você e para a sua família. Ele volta para casa, é casado, pai de 2 filhos, reúne a esposa e eles vão orar e perguntar a Jesus o que deveriam fazer. E eles sentem coragem de continuar pregando o evangelho. E assim eles o fazem. Continuam falando de Jesus e do trabalho de Jesus na cruz e de todo o amor que Jesus tem para derramar. Num dia pela manhã ele está saindo de casa, um carro para próximo a ele, o rosto dele é fechado por um tecido e ele é colocado no porta-malas daquele carro. Mais de 1 hora sem que aquele nosso irmão soubesse para onde ele estava sendo levado. E quando finalmente o carro para, ele é retirado do porta-malas, o tecido é arrancado do seu rosto e ele está numa região completamente deserta. Não há pessoas, não há casas e nenhum lugar que ele pudesse pedir socorro. 2 homens duramente armados saltam do carro e dizem para o nosso irmão: nós avisamos você que você deveria parar de falar dessa fé. E porque você não nos obedeceu, nós vamos matá-lo. Entregam para o nosso irmão uma pá e dizem para ele: comece a cavar a sua própria cova. E quando você terminar de cavá-la, nós vamos matá-lo e você será enterrado na cova que você mesmo cavou. Porque nós dizemos a você que não poderia falar. Obviamente, aquele homem está sentindo medo. É natural, é humano. Ele começa a cavar a cova e o primeiro pensamento dele é para sua casa, sua esposa e filhos. E ele começa a pensar: será que a minha esposa e os meus filhos saberão onde o meu corpo foi enterrado? Será que eles saberão o porquê, a razão de eu ter sido morto? Será que eles saberão que foi por amar a Jesus? E ele está cavando a cova lentamente, muito lentamente. Então, ele começa com muito medo, com muita angústia, a lembrar-se do povo, da igreja com a qual ele se reunia, obviamente não nesse formato nosso, mas num formato discreto. E esse homem começa a pensar: será que os meus irmãos saberão onde eu estou enterrado e por que razão eu fui morto? E ele está tomado de medo, está cavando a cova devagar, e ele começa a falar com Jesus e dizer: Jesus, dá-me coragem. Jesus, enche-me de coragem. De repente, ele é remetido ao livro de Apocalipse e ele começa a dizer: daqui a pouco eu o verei. Eu vou olhar diretamente para aqueles olhos de fogo. Daqui a pouco eu vou chegar em casa e eu vou ver Jesus assim como Jesus me vê. Em alguns minutos eu vou estar frente a frente com o meu Cristo. E ele começa a cavar mais rápido. Começa a cavar mais rápido. E aquela sensação de que em alguns minutos ele estaria diante de Jesus vai tirando o medo do coração dele, vai tirando a angústia do coração dele e vai dando a ele uma esperança e uma coragem que o fazem cavar com força total. A cova é cavada, ele fecha os olhos, coloca a pá sobre os seus pés, aguardando aquilo que iria tirar a sua vida e levá-lo para o Cristo. Alguns segundos em absoluto silêncio, nenhuma bala, nenhum tipo de violência, nada. Então ele abre os olhos e resolve erguer os pés para encontrar na margem aqueles 2 homens
E quando ele ergue os seus pés, essa é a cena que ele encontra. Aqueles 2 homens estão de joelhos, as armas colocadas ao seu lado, e um deles diz: quem é esse Jesus que te faz cavar a sua própria cova com tanta alegria assim? E o evangelho foi pregado àqueles homens. Esse é o Cristo que está em nós e entre nós. E é por esse Cristo que nós vamos caminhar um pouco agora em Gênesis capítulo 13. Eu gostaria que vocês abrissem, se vocês puderem. E essa palavra que nós vamos repartir nessa noite, irmãos, ela vem logo depois do chamado de Abraão. Todas as vezes que a gente está falando de missões, a gente dá uma passadinha ali no momento em que Deus falou para Abraão: sai da sua casa, deixa a sua casa, a sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós chamamos isso de pacto abraâmico. Mas eu quero avançar um pouco no momento em que Abraão já ouviu e já obedeceu. Porque eu creio que nós, como corpo, como denominação e como igreja, já estamos no caminho. Então eu quero vir com vocês para Gênesis capítulo 13 e nós vamos ler a partir do versículo 14. Apenas uma referência rápida, histórica e geográfica desse momento da narrativa que nós vamos ler. Abraão já havia saído da sua terra e levado com ele o seu sobrinho. Então, começou a crescer muito os rebanhos de Abraão e de Ló, e eles tiveram que se separar. Ló vai para as campinas do Jordão, Abraão vai para Canaã, e quando eles se separam, Deus volta a falar com Abraão, e assim diz a palavra do Senhor, no versículo 14 de Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha de onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que você vê, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. O que essa narrativa tem para dizer ao seu coração? Algo que aconteceu há tanto tempo atrás. Como ela pode ser tão contemporânea e como ela pode abraçar o nosso coração hoje, nos fazendo pensar sobre a nossa responsabilidade missionária. Ok, Deus tem uma conversa com Abraão e nós vamos então pegar alguns aspectos dessa conversa de Deus com Abraão e trazê-la para o nosso ambiente noite, porque essa conversa também é de Deus com o seu coração. A primeira coisa que Deus diz a Abraão nesse diálogo é: erga os seus olhos. Gente, quando Deus fala isso para Abraão, ele não estava falando apenas para Abraão mudar uma posição física. Ele não estava dizendo para Abraão: Abraão, você anda muito cabisbaixo, ergue a cabeça, homem, olha para cima. Não, essa expressão no original significa: seja tomado por um encargo. Receba no seu ombro a minha causa e olhe diretamente para isso. Deus começa falando para Abraão e, na verdade, esse é um diálogo conosco. Qual é o encargo? O que eu tenho colocado no seu coração como indivíduo, como família e como igreja? Observe qual é a sua causa. A causa de alguém é aquilo pelo que essa pessoa está vivendo. Nós ouvimos aqui, antes da palavra, essa história da concha e como aquelas 2 mulheres decidiram abraçar uma maneira de vida que trazia alegria para o Filho de Deus e fazia o reino dele crescer.
A causa de alguém, gente, é aquilo pelo que nós decidimos ser gastos. Alguns de nós estamos decidindo ser gastos para nos tornarmos famosos, financeiramente muito bem-sucedidos, sermos excelentes acadêmicos ou profissionais, e não há nada errado com a nossa vida cotidiana, desde que aquilo que nós queremos ser gastos também aponte para aquilo que é eterno. Então Deus olha para Abraão e fala: ergue os seus olhos. De outra forma, Deus está dizendo assim: descubra o que eu tenho para colocar sobre os seus ombros. Como é que você vai gastar a sua vida? Como você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado os seus dons naturais e espirituais? Como você tem gastado os seus recursos, a sua energia, a sua saúde, os seus dias nessa terra? Gente, muitos de nós estamos abraçando causas que não trazem satisfação ao Filho de Deus. E o Senhor quer alinhar o nosso coração para causas que vão gerar fruto para o reino de Deus. Você pode ser um profissional e abraçar uma causa com a sua profissão. Você pode ser um homem de negócio, você pode ser um acadêmico e tomar sobre o seu ombro uma causa que vem de Deus e erguer os seus olhos, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer no lugar onde Ele tem te colocado. Quando nós descobrimos a nossa causa, nós somos tomados por ela. E tudo que nós fazemos na vida tem um objetivo: fazer com que Cristo e o seu reino sejam conhecidos. Não interessa se eu seja alguém que vai atravessar um continente ou se eu sou alguém que vai atravessar a rua. Não me importa se eu vou atravessar de um país para o outro ou eu vou ter que olhar para a cadeira do meu amigo na faculdade, no cursinho, no ensino fundamental, seja onde for, no meu trabalho, e vou fazer esse movimento de sair da minha mesa e proclamar o Cristo para a mesa seguinte. Todos nós precisamos saber qual é a causa que Deus tem para nós. Quando nós descobrimos isso, nós começamos a construir um legado. E o legado é aquilo que eu vou construindo através da minha vida, dos meus dons, das minhas escolhas, que vai afetar as pessoas ao meu redor, vai afetar a minha geração e vai afetar a geração que vem depois de mim. Porque o legado de um homem não vai para o caixão com ele. Como é que nós temos escolhido ser gastos? O que vai ser dito sobre nós no dia que nós formos para a nossa casa? O que nós estamos construindo para as pessoas próximas a nós? O que do reino de Deus está sendo repartido através de nós? Nenhum de nós vai descobrir a nossa causa através da imposição da mão de outra pessoa, dizendo: receba a sua causa. Você não vai descobrir a sua causa através da leitura de um livro. A nossa causa é descoberta a partir do nosso relacionamento com Deus. Então, a partir dessa relação, eu começo a dizer: Senhor, por que o Senhor me criou com a personalidade que tenho, com as inclinações que eu tenho? Qual é a minha causa? Como eu devo ser gasto nos meus dias de vida e na minha geração? Um garoto de 15 anos, inglês, em tempos de revolução industrial, sai pelas ruas da sua cidade e começa a observar quantas pessoas marginalizadas, viúvas, órfãos, homens e mulheres desempregados por causa do momento de guerra, homens e mulheres sem esperança. E ele começa a olhar para aqueles homens e mulheres e aquelas pessoas, e o coração dele é tomado pelas dores do coração de Deus. Ele encontra a causa dele. Os biógrafos desse garotinho de 15 anos dizem que ele entrou em casa, abriu a porta e disse: pai, mãe, eu descobri uma causa para a minha vida. Eu descobri nas ruas dessa cidade que há serviço para mim, para uma vida inteira. Ele sobe as escadas da sua casa, se coloca de joelhos, e com 15 anos de idade ele faz uma oração, e ele diz: Deus, tome tudo o que há em mim.
a partir desse encontro com o coração de Deus nas ruas da sua cidade, esse menino começa a se render e a proclamar e se envolver em compaixão com os marginalizados. Eu estou falando de William Booth, o fundador do Exército da Salvação, presente hoje em mais de 80 países, 20 indicações para o Prêmio Nobel, como a instituição de compaixão mais acirrada em todo o tempo. Porque um menino de 15 anos encontrou uma causa para viver. Nações inteiras foram tocadas pelo legado dele. Até hoje, gente, em 1922, o Exército da Salvação foi aberto no Brasil e começou a derramar compaixão, tendo a palavra de Deus como um prumo inerrável que explica quem Jesus é e quem Ele quer. Qual é a sua causa? Para onde os seus olhos estão olhando? Naquilo que você quer ser gasto? Como você tem decidido se gastar com tudo que você tem hoje, com a vida, com a bondade de Deus, com aquilo que Deus tem colocado sobre você? 2 meses antes de William Booth morrer, ele pregou o seu último sermão. E no final desse sermão ele disse: enquanto as mulheres chorarem como chora agora, eu lutarei. Enquanto as crianças passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto houverem homens entrando e saindo de prisões, entrando e saindo, eu lutarei. Enquanto houver um bêbado nas ruas da minha cidade, uma pobre menina perdida na prostituição, enquanto restar uma alma só nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei até o último instante. Irmãos, o poeta disse: eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma ferida aberta. Muito mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nós estamos diante de um desafio missionário muito grande. E nós temos aqui nesse lugar, hoje à noite, aquilo que meu amor e eu chamamos de artigo de luxo missionário, que é mão de obra. Gente que vai dizer para Deus: eu vou erguer os olhos e eu vou compreender para que o Senhor me fez nascer nessa geração, com aquilo que eu tenho, com a personalidade que o Senhor me deu, com aquilo que o Senhor está trabalhando em mim e no meu caráter. Gente, nós não vamos responder pela geração de Lutero ou de Calvino. Nós não vamos prestar contas pela geração de David Brainerd ou Jonathan Edwards, mas esta geração é responsabilidade nossa. E esse erguer os olhos é tão contemporâneo que Jesus puxa essa expressão para João capítulo 4 e diz para nós como os discípulos dele: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. O diálogo de Deus com Abraão continua. Ergue os olhos, Abraão. Recebe uma causa. Seja consumido por isso. Torne-se um homem, uma mulher de uma causa. E se gaste nisso. Gaste a sua vida. Mas ele diz para Abraão: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós: amplie o seu olhar. Eu gosto muito desse momento, porque Deus diz: de onde você está? Ele está incluindo todos nós nesse diálogo. Aquele que já é maduro na fé e possui muitos anos de caminhada com o Cristo de Deus. Aquele que acabou de chegar para a família da fé. Deus continua dizendo: de onde você está? Alarga o seu olhar, amplia o seu olhar. Permita que Deus estique o seu olhar. Sabe o que isso significa, gente? De uma forma muito simples. Deus está dizendo: não olhar apenas para aquilo
que vai trazer benefício para você. Estique o seu olhar para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Não prestar atenção apenas nas nossas necessidades pessoais, naquilo que é interessante para nós, nas nossas próprias demandas. Mas Deus está dizendo, de onde você está, desse lugar hoje, dessa sexta-feira hoje, olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente. Quando o nosso olhar é dilatado por Deus, nós começamos a ter o nosso coração atento às urgências da nossa geração. E essas são algumas das urgências dessa geração. Vamos ver um vídeo? Pessoal da mídia, o vídeo. Focado no centro da Ásia e Coreia do Norte. O que nós temos visto e ouvido de pessoas que receberam o Evangelho pela primeira vez e que não tiveram a oportunidade de ouvi-lo na mesma frequência que nós temos como adolescentes, como jovens, como pessoas maduras. Eu me lembro que nós estávamos nas muralhas da China e nós abordamos duas adolescentes de 17 e 18 anos. E quando nós começamos a falar de Jesus, elas falavam inglês.
Nós começamos a falar de Jesus, elas disseram para nós, o que é isso, Jesus? Elas nunca tinham ouvido a palavra Jesus. Elas não tinham ideia que se tratava de uma pessoa, o que era, e nós tivemos que explicar detalhadamente. Deus olha para nós nessa noite e diz, ergue os seus olhos, amplia o seu olhar, comece a se envolver com o que está acontecendo na sua geração. Entenda quais são as urgências do coração de Deus e decida assumir isso como uma causa e passe a se gastar da sua forma de oração, passe a gastar a energia física que você tem, os dons, os recursos, aquilo que você possui. Deus olha para nós, a semelhança desse olhar para Abraão, há tanto tempo distante de nós, e diz, ergue os olhos. Abraão, amplia o seu olhar, veja o que está além de você. E o diálogo continua e Deus diz para ele, levanta-te, percorre essa terra. O que Deus estava dizendo para Abraão é, movimente-se, saia de um estado de estagnação. Aquilo que Deus colocar diante de nós, nós devemos nos mover em direção a. Gente, Deus não espera que nós façamos tudo, mas aquilo que Ele tem trazido até nós, aquilo que Ele tem feito o nosso coração se engajar, é algo que Ele está repartindo conosco e nós precisamos voltar o nosso coração e olhar e começar a viver uma vida de praticidade em nossa realidade missionária. Seja a sua escola, seja o seu trabalho, seja a nossa cidade, o nosso país, sejam as nações da terra. O Evangelho é um chamado à praticidade. E Deus olha para nós e Ele diz, movimente-se, percorre a terra, levanta. Deus disse para Abraão, a terra é sua, mas Abraão precisava conquistá-la. Era uma promessa divina que exigia também uma porção de movimento humano. E isso não mudou. Então Deus olha para nós e nos lembra dessa necessidade, da praticidade da proclamação. Quando a igreja sai, ela dá oportunidade para o perdido entrar. Quando nós proclamamos, nós tocamos o destino eterno de uma pessoa que não conhecia a Cristo. Nós chegamos a menos de 2 semanas da Ásia Central, mas nós estávamos na cidade de Éfeso. Éfeso, aquela cidade onde Paulo escreveu uma carta, um verdadeiro tratado teológico para a igreja em Éfeso. Hoje, irmãos, a igreja, a cidade de Éfeso, tem um pouco mais de 32 mil habitantes e menos de 100 cristãos conhecidos. É um lugar não alcançado pelo Evangelho. Existem pouquíssimas igrejas, se não me falha a memória, 2 igrejas apenas na cidade de Éfeso que sofrem perseguição. Mas há alguns anos atrás, não distante de nós, já nessa década dos anos 2000, uma mulher nascida em Istambul, residente em Éfeso, crendo na fé que predomina naquela região. Ela está andando na rua e um homem de outra nação entra na frente dela, se coloca de joelho com um presente na mão e entrega o presente para essa mulher e sai correndo. Eles não falavam a mesma língua, ele nem tentou falar nada com ela. Mas aquela atitude prática de se colocar diante da mulher e dar um presente, na cultura da mulher era extremamente importante, porque tratava-se de uma atitude de honra. A mulher pega o presente e volta para casa. Quando ela abre, era uma Bíblia na língua dela. Ela coloca o livro de lado. E durante os próximos 5 anos da vida dessa mulher, ela sofre com todo tipo de doença física e emocional. E no auge da sua angústia, ela se lembra do nosso livro que ela havia guardado.
Então ela pega a Bíblia e ela começa a ler a Bíblia de trás para frente. E ela começa pelo livro de Apocalipse, e quando ela chega no capítulo 3, versículo 20, ela lê: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu vou entrar, vou cear com você e você comigo. Ela fecha o livro, vai para a cozinha, começa a fazer comida, prepara uma mesa para ela e o homem de Apocalipse 3. Faz uma mesa linda, prepara a comida, coloca a comida na mesa às 10 horas da noite. Ela diz assim: então tá, Jesus, se você existe, vem comer comigo. Bate na porta, eu vou ouvir, vou abrir e nós vamos comer juntos. 11 horas, ninguém bate na porta. Meia-noite, ninguém bate na porta. Perto da 1 da manhã, ela joga o livro de lado e diz: eu sabia que Jesus era uma grande farsa. Guarda a comida e vai para o quarto. Às 3 horas da manhã, ela já estava dormindo. Uma luz de cor totalmente diferente de tudo que ela já tinha visto ilumina o quarto da mulher. Ela acorda com aquela luz brilhante. Da luz começa uma chuva fina, colorida. E quando as gotas das chuvas começam a cair sobre a pele daquela mulher, ela começa a ser curada fisicamente e emocionalmente. A ofensa é tirada, a angústia, a depressão aguda na qual ela estava. Cristo veio para o jantar. E naquele quarto ela encontrou-se com o Filho de Deus. Eu preciso ouvir um aleluia. Vocês estão muito quietinhos. Jesus se revelando ao vivo e a cores. Para nós que trabalhamos em países fechados, isso é uma das coisas mais notórias que a gente pode ter. Ela pega o livro de volta, continua lendo o livro e descobre que os discípulos de Jesus se batizavam. Sai pela cidade procurando um discípulo, não encontra nenhum. Volta para casa, enche a banheira e diz: Jesus, eu mesmo me batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mergulhou na banheira. Ela se levanta, continua lendo o livro e começa a ter experiências com o Filho de Deus. E aí ela começa a proclamar o Cristo. Essa mulher chamada Nesher já foi para casa. Eu costumo dizer que Jesus estava com saudade demais. Só que antes de ir para casa, ela esparramou o evangelho em Éfeso. E uma das igrejas cristãs que existem em Éfeso hoje é por causa do encontro dessa mulher, a partir de um desconhecido que decidiu se movimentar e dar a ela um presente. Não foi um evangelismo rebuscado, não foi algo muito forte. Ele só chegou e entregou o presente. Eu não sei se esse homem tem ideia do efeito da praticidade do movimento dele. Olha aqui para mim. Deus está dizendo: levanta e percorre a terra. Movimente-se. Proclame, seja prático no cristianismo que você conhece, esparrame. Esse Deus que teve o diálogo com Abraão, continua gritando ao nosso coração hoje. E Ele está dizendo: receba uma causa, ergue os olhos, amplie o seu olhar. O reino é muito maior do que você está vendo. A necessidade é abrangente, no norte, no sul, no oriente, no ocidente. Movimente-se rumo a essas necessidades. Todo o diálogo de Deus conosco clama por uma resposta. Essa noite, Deus está dialogando com o nosso coração. Talvez você não vai responder esse diálogo nesse momento, mas em um momento da sua história, você terá que fazê-lo. E Abraão fez. O texto diz que quando Deus termina de falar, no versículo 18, Abraão
mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Quando Abraão teve esse encontro com o diálogo divino, a primeira coisa que ele fez foi mudar as suas tendas. Gente, a tenda naquela época era lugar de descanso. A tenda naquela época falava de conforto, aqui comigo, gente. Falava de conforto, falava de lugar seguro. Abraão muda esse lugar de descanso. Abraão muda esse lugar de moradia, de segurança. E sabe o que essa resposta diz para nós? Que qualquer movimento que você e eu façamos em direção àquilo que Deus tem nos chamado, trará consigo desconforto. Não vai ser fácil num primeiro momento. Deus vai dizer: eu quero que você fique desconfortável na sua vida de oração e comece a incluir na sua vida de oração povos que você nunca viu, nações que você nunca pisou. Permita-me compartilhar com seu coração nome de pessoas que você não tem ideia. Eu vou te chamar para orar pelo seu vizinho, que talvez você nunca tenha tido mais de 5 minutos de conversa. Vai ser desconfortável. Deus vai começar a nos chamar para uma vida de jejum, de uma fraqueza voluntária, não só em favor de nós estarmos mais sensibilizados à voz dEle, mas também pensando naqueles que nunca ouviram. Deus vai pedir para a gente mudar a nossa tenda, presta atenção. Deixando o sentimento de dó e abraçando a compaixão. O sentimento de dó acontece na alma e não é prático. Nos leva a chorar pela menina no Nepal, que é negociada aos 5 anos de idade e vai atender como prostituta até 30 homens adultos por dia. O sentimento de dó vai nos fazer chorar do menininho que é vendido nas regiões da milícia no Sudão como um soldado, cujo quilo de carne é mais barato que 1 quilo de carne de bife que nós comemos hoje. Mas quando nós somos tomados por compaixão, nós vamos abraçar uma dor que não é nossa. Nós vamos sentir a dor do outro como se ela pertencesse a nós. Não é confortável. Não é confortável quando a nossa teologia escatológica é tocada por esse mudar de tenda, porque nós vamos nos lembrar de Mateus 24:14, que diz: e será pregado, a palavra aqui é querusso, é proclamado, esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós vamos começar a perceber que o nosso anseio pelo noivo, quando nós gritamos Maranata, quando nós choramos Maranata, quando nós clamamos Maranata, está completamente associado à nossa responsabilidade missional, porque ele não virá para o casamento antes que o evangelho seja proclamado a toda etnos. Mateus 24:14 diz isso. É desconfortável. Nós começamos a olhar numa outra perspectiva. Nós começamos a perceber que a nossa escatologia é casada com a tarefa missional depositada em nossos ombros. Mas Deus está esperando de nós essa mudança de tendas. E não vai ser confortável para nós nos envolver com a menina que se prostitui na esquina da cidade de Curitiba. Não vai ser confortável para nós sentar com a marmita junto ao mendigo que tem fome. Não vai ser confortável para nós abraçar a nudez. Não vai ser confortável para nós deixar a segurança do nosso povo, do nosso nativo, e ir para um povo diferente, de cultura e linguísticas completamente diferentes da nossa. Mas precisa haver mudança de tenda. Abraão não só
mudou as suas tendas, mas o texto diz que ele foi habitar nos carvalhais de Manre. A palavra no hebraico aqui é força. E o que Deus está dizendo para nós é: use a força que você tem para cumprir o movimento missionário diante de você. A força dos seus relacionamentos, a força dos seus dons, a força da sua influência, a força da sua formação acadêmica, a força da sua formação profissional, a força dos seus recursos e bens. Use essa força, tudo que nós possuímos, cooperando com o que Deus está fazendo na terra hoje. Paulo, quando está escrevendo para a igreja em Corinto, uma igreja quase que na sua totalidade gentílica, de dons diferentes, de muitas coisas acontecendo ali. Paulo diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores. Gente, essa é uma identidade que você carrega sobre você. A palavra cooperadores no grego é sunergo, e sunergo significa aquele que se associa com Deus para cooperar com o que Ele está fazendo na terra hoje. Nós somos chamados para usar a força que nós temos, a força oracional, a força de recursos, a força da obediência que o Espírito nos incita a força dos relacionamentos para cooperar com o que Jesus está fazendo hoje, na nossa escola, na nossa vizinhança, no nosso prédio, na academia que frequentamos, nos lugares que passamos, no açougue onde compramos carne. Nós somos cooperadores e isso é uma decisão divina. Nada que façamos vai mudar essa identidade. Podemos negligenciar a praticidade dela, mas ela já repousa sobre nós. É preciso usar a força que temos em nós, porque os dias difíceis virão. E nós queremos terminar os nossos dias sem nenhuma coleção de conchas nos nossos armários. Nós queremos, no final dos nossos dias, ter a certeza que causamos alegria ao Filho de Deus, porque Ele é digno disso. E por fim, Abraão levanta um altar. E sabe o que isso significa, gente? Vai ter preço. Erguer os olhos não é para a gente que não sabe o preço que o Evangelho requer. Jesus não trabalha com letras minúsculas no contrato. De Gênesis a Apocalipse, as letras são gigantescas, claras, e o autor do livro ainda habita em nós pelo seu Espírito, a fim de nos fazer discernir o que ele está nos ensinando pelas Escrituras. Vai custar renúncia. Vai envolver morte. Morte de sonhos, morte de planos, morte de coisas legítimas. Meu amor e eu enterramos 2 filhos. E não foi fácil abrir mão deles. Nós aprendemos que Jesus precisa ser o nosso primeiro amor de uma forma muito didática e inesquecível. E isso nos preparou para os dias que viriam junto à igreja sofredora e os povos não alcançados. Sempre haverão altares na jornada. Alguns de nós abrindo mão de sonhos, outros abrindo mão de projetos, outros abrindo mão de coisas que são legítimas, inclusive dadas por Deus. Outros abrindo mão das suas próprias vidas. Nós estamos numa região da Ásia Central hoje, onde existem quase 200 vilas que nunca ouviram falar de Jesus. Um dos nossos trabalhos de avanço nessas vilas alcançou uma velhinha. A primeira vez que ela ouviu falar de Jesus, o evangelho foi pregado, ela se apaixonou pelo Cristo. Entregou-se a Ele e começou a repartir Jesus com outras pessoas. A primeira pessoa que ela ganhou para Jesus foi o seu neto de 14 anos. E esse menino, com a idade de muitos aqui, foi para a escola,
e começou a falar de Jesus na escola. E o resultado da proclamação desse menininho, vamos chamá-lo aqui de Daniel, foi que 6 dos seus amigos o espancaram até a morte por ele pregar o evangelho e jogaram o corpo dele no rio. E nós agora estamos lidando com o assassinato de um garotinho de 14 anos que amou Jesus acima de si mesmo, levantou um altar e a sua renúncia envolvia a sua própria vida física. Nós estamos começando uma conferência, é tempo de conferir o que Deus tem para o seu coração. Vocês serão bombardeados de muitas falas, muitas histórias e gente muito capaz no que está fazendo. Mas eu gostaria de começar trazendo essa meditação breve e um lembrete ao seu coração. Deus está dizendo, eu estou atrás de gente que quer ter os olhos erguidos. Eu estou procurando gente que me ame o suficiente para permitir que eu mostre o norte, o sul, o oriente, o ocidente. E gente que vai ficar de pé e dizer, Senhor, me movimenta do jeito que o Senhor quiser. Mesmo que isso gere desconforto. Mesmo que isso gaste as forças que eu tenho. E mesmo que isso me ensine, ao longo da minha jornada, levantar muitos altares. Feche os seus olhos. Há uma conversa paciente do Cristo conosco hoje. Mas há uma demanda de resposta. Esse é o Evangelho, é um diálogo genuíno, onde com muita verdade e paciência, Jesus está nos maturando, Jesus está nos amadurecendo. Mas todo diálogo exige uma resposta. Ele está dizendo para nós, descubra a sua causa. Com o que você quer ser gasto? Que tipo de história você quer deixar para essa geração? Abranja o seu olhar, não é só sobre as suas necessidades, não é só sobre as suas demandas e buscas. São 155 mil pessoas morrendo a cada 24 horas sem o Cristo. Movimente-se. Divorcie-se da estagnação. Decida movimentar-se em direção àquilo que Deus tem colocado diante de você. Seja de forma física, relacional, oracional. Mas responda. Vai ser desconfortável. Mas Jesus disse que aqui não é o nosso porto final. E a palavra peregrino, no Novo Testamento, no grego, significa aquele que não tem direito de cidadania no lugar por onde está passando. Nós vamos chegar, não chegamos ainda. E o nosso anseio não é um lugar, o nosso anseio é a pessoa. Então nessa noite eu quero orar como aqueles que no começo desse tempo de conferir, querem dizer, eu entendi hoje, nesse tempo rápido, o que me custa um pouco mais, me tornar responsável e erguer os meus olhos. E eu quero fazer isso, porque Jesus é digno dos meus olhos erguidos. E se você se sente maduro para responder positivamente a isso, eu queria convidar você a vir à frente agora. E eu gostaria de orar por você. Se você sente que o seu coração
tema e anseia para ter a sua vida gasta pelo Cristo e pelo reino dele. Se você quer dizer com tudo que você tem, seja a sua energia de adolescente, de jovem, seja a sua maturidade, seja o seu conhecimento pelos anos de vida que você possui. Você quer dizer: Jesus, eu sou teu, eu me rendo a ti, Senhor. Ergue os meus olhos, não me permita olhar apenas para aquilo que eu já consigo enxergar. Abrange o meu olhar. Jesus, me faz ouvir o grito da menininha do Nepal. Me faz ouvir o grito da mulher traficada na Tailândia. Me faz ouvir o grito daqueles que nunca ouviram falar do teu nome no Oriente. Me faz ver, Senhor, o que dói no teu coração. Alinha o meu coração ao teu. Não me permita terminar a minha vida com uma coleção de conchas. Senhor, quando chegar o momento de ir para casa e estar contigo, eu quero ter certeza absoluta que eu deixei o Filho de Deus feliz. Então você que está à frente, começa a dizer: Senhor, eu me entrego a ti. Eu sou a melhor coisa que eu possuo. A minha vida, a minha energia, o meu fôlego. Senhor, eu quero mudar as tendas. E eu sei que o Senhor prometeu estar comigo até o dia final. Vai ser desconfortável, está sendo desconfortável. Levantar altares não é uma coisa que traz conforto, mas o Senhor é digno. O Senhor mudou a sua tenda, Jesus, quando veio habitar conosco, entre nós. O Senhor usou toda a sua força humana, divina, na cruz do Calvário. E nós somos o resultado do seu trabalho missional. O Senhor levantou o maior altar que todas as eras já viram. O altar onde o Senhor mesmo foi o perfume suave, as narinas de Deus Pai. Foi a libação perfeita. Foi a aliança plena, irrepreensível, imaculada e completa. Para onde os povos olham e dizem: há esperança, há esperança. Senhor, e nós queremos trilhar esse caminho. Senhor, eu estou junto com os meus irmãos agora, Senhor. Nós estamos num tempo de conferir o teu coração. Não é apenas sobre histórias dos outros. O Senhor quer que construamos as nossas próprias histórias contigo. O Senhor é um roteirista por excelência. O Salmo 139 deixa isso claro. Nós queremos histórias com o Senhor, Pai. Não nos poupe, Jesus. Não nos poupe, Filho de Deus. Imprime em nós esse caráter missional, divinamente missional, que nos fará abraçar o desconforto quando necessário for. Não queremos ser jovens, adolescentes ou gente madura que se gasta apenas por si mesmo. Nós queremos ser gastos para o Cristo, pelo Cristo e através do Cristo. Senhor, recebe a nossa vida nessa noite. Recebe o nosso coração. Recebe a nossa história. Recebe tudo que somos, tudo que possuímos. Recebe os nossos relacionamentos, a nossa intelectualidade. Recebe as nossas formações. Recebe os nossos sonhos. Tudo é para a glória do Senhor. Nós estamos respondendo como Abraão respondeu. Nós estamos dizendo sim de forma prática ao convite,
ao diálogo, à gentil conversa do Senhor conosco, nesse início de missionar. Persegue-nos nesses dias e lesiona-nos de uma forma tão intensa, que daqui a 10, 20 anos ainda nos lembraremos dessas lesões. Desperta vocações nesse lugar. Levanta gente que não sabe que é vocacionado e que foi vocacionado pelo Senhor na plenitude dos tempos. Levanta homens, mulheres, famílias, indivíduos, crianças. Responde ao clamor dos povos dentro dessa comunidade nesses dias, Pai. Livra-nos da apatia ou do senso de ser um evento e nos faz discernir que Cristo está sério conosco nessas conversas durante esses dias, e que nós somos resposta ao grito de um povo por um Deus que eles nem sequer conhecem. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para Ti, Pai. Olhem para mim, irmãos. Todos os grandes movimentos de Deus, sejam em frentes missionárias ou em avivamentos, começaram com um grupo pequeno de pessoas comprometidas com Cristo, amantes do Filho de Deus e com o coração inclinado a obedecer. Se um dentre nós que estamos aqui à frente for absolutamente sincero na sua resposta e avançar nela, Deus pode movimentar uma nação inteira pela obediência de uma única pessoa. Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, no início do seu ministério estava ouvindo um homem pregar, e esse homem disse: o mundo ainda está para ver o que Deus vai fazer através de um homem, por um homem e por causa de um homem completamente entregue a Ele. Moody, na sua cadeira, respondeu: eu serei esse homem. Que nós encerremos esse primeiro tempo do conferir de Deus, dizendo no nosso íntimo: eu serei essa pessoa. Que o Espírito mantenha vocês perturbados, e que os diálogos que virão depois desse sejam muito mais maduros, intensos e legítimos que o meu, e que no final desses 3 dias Jesus tenha satisfação no fruto do seu penoso trabalho missional. Ele é digno disso, e é para Ele que o nosso coração está voltado. Deus nos abençoe. Aleluia.